Cristo celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor, e vamos celebrar. Ei, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Deixe sua câmera aberta, não feche sua câmera, minha gente. Vamos, então, continuar nesse bate-papo gostoso aqui do Conexão com Cristo. Mas é tão bom estarmos juntos. É bom saber que eu posso contar com vocês, que são parceiros. Então, é muito bom estarmos juntos, né? Mas nesse encontro. E eu quero falar um pouco, rápidas palavras, sobre o nosso tema, sobre a nossa divisa, missão, né? Visão, os valores. E eu quero começar a falar invertido nessa noite. Geralmente a gente começa pelo texto bíblico e vai falando sobre os outros assuntos, mas eu quero começar aqui pelos valores e chegar até o texto base. Os valores diz assim: cultivar a comunhão, exercendo compaixão e graça uns para com os outros, cumprindo o ID de Jesus e seus princípios. Esses valores estão baseados naquilo que a gente entende como a visão para o crescimento do reino de Deus. E esses valores expõem para nós 3 ações: comunhão, graça e princípios. A comunhão gera essa graça, e essa graça gera o desenvolvimento desses princípios que nós precisamos desenvolver como a Igreja do Senhor. E esses valores nos levam a ser transformados ou transformar pessoas em adoradores e discípulos por excelência. Aí são 2 virtudes do reino, né? Adoradores e discípulos. Não existe valores se a gente não tiver essa capacidade de entendimento que fomos criados para adorarmos a Deus e sermos os seus discípulos para fazer aquilo que Ele deseja. E essa visão está ligada a uma missão que diz buscar o crescimento espiritual, esforçando-nos para resgatar vidas que glorifiquem a Deus. Se esses valores não estiverem alinhados com a visão, e essa visão não nos levar a uma missão, a gente não vai ter um crescimento espiritual saudável, a gente não vai conseguir expandir o reino e, como resultado, resgatar vidas para o reino de Deus. E essas vidas resgatadas precisam glorificar a Deus, exaltar a Deus, gerar em nós essa comunhão de santificação, de santidade, que gera em nós o que está baseado no texto como a nossa divisa, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Valor, missão, visão, gera em nós esse andar dignamente com o Senhor. E andar dignamente com o Senhor é entender que os princípios do reino, eles precisam ser vividos, eles precisam reger as nossas vidas,
E quando isso acontece, aí sim, nós podemos agradar ao Senhor em tudo. Podemos ver o coração de Deus alegre e nossas vidas frutificando para a boa obra do Senhor. Esses frutos estão ligados àqueles valores que nós entendemos e compreendemos, a visão de sermos adoradores e discípulos. E quando frutificamos, é gerado em nós um crescimento no conhecimento de Deus. Por isso que Pedro, escrevendo a sua carta, ele vai dizer que Jesus crescia em sabedoria e conhecimento e graça. E esse deve ser o nosso propósito como igreja do Senhor, crescer alinhados à vontade do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, dando ao seu coração uma vida frutífera, uma vida cheia de crescimento no Senhor, e que você possa continuar trabalhando para o Senhor. Adoremos ao nosso Deus. Glória a Deus. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando postrado és sobre as ondas do mar, teu amor pra te quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, nós temos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vem te assustar, tempestade no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, seu amor a ti pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma cimo das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, podes tu recordar maravilha sem par, no deserto algum vagou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o cimo das mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que mudança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu eco tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da mão, solta o cabo
em Jesus. E então tu verás que bonanças e paz, pois com ele seguro será. Só busca muda não. Aleluia. Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. Ó Deus, sempre mais de ti, faz o campo Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Louvarei, louvarei, quero cantar, Quero levantar as minhas mãos para ti. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, que deixa horrível imagem só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu tocava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito,
99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa mais 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que Jesus sempre foi o mesmo, ontem, hoje, sempre. Principalmente nos anos 2000, né? Ele tem sido o mesmo do século passado, do milênio passado, mas continua o mesmo no ano 2000. Eu sou um jovem despertando no ano 2000, no centro de toda a ciência do momento. Meu mestre é um computador, mas aqui dentro de mim só existe o Senhor. Ele é o mesmo que viveu há 2000 anos atrás, mas que ainda vive, só nele eu encontro paz. Baú, baú, eu sou um jovem despertando no ano 2000, no centro da energia nuclear, sufocado por um reator, mas aqui dentro de mim só existe o Senhor. Ele é o mesmo que viveu há 2000 anos atrás,
ainda vive, só nele eu encontro paz. Baú, 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 eu sou jovem. Bom é confiar nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele, com certeza, é o Deus que mandou o seu Filho para nos remir. Mandou Jesus, seu único Filho, Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo por o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, nesse momento, já está conosco aqui o pastor Robson Santos, pastor da primeira igreja, PIB da Batista do Brasil, né? Ou do Brasil, não, de Jacobina, desculpe. Primeira igreja Batista de Jacobina. E nós queremos passar a palavra para o senhor, pastor Robson, vai trazer uma palavra da parte de Deus, e que o senhor possa te usá-lo nessa noite, nesse momento, que fale para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Deus tem para dizer para nós. E que o Senhor seja um vaso nessa noite nas mãos do Senhor. Com a palavra, Amém. pastor Robson.
Amém. Se os irmãos estiverem me ouvindo, por favor, dá só um sinal assim para eu saber. Maravilha, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos nessa noite. Mais uma vez, um momento de alegria muito grande estar aqui com os irmãos e ver, conhecer e continuar conhecendo alguns queridos irmãos que, de alguma forma, faz parte também da minha história, né? Porque tenho herdado graça sobre graça na amada Igreja de Jacobina, frutos que vocês semearam, que vocês plantaram há anos atrás, há tempos atrás, no tempo da oportunidade que cada um recebeu da parte de Deus aqui nessa cidade. E hoje, e eu falo isso em todo lugar que eu chego e para as pessoas que eu tenho oportunidade, que hoje eu desfruto da graça de Deus em pastorear essa igreja aqui em Jacobina e desfrutar de paz para fazer isso, descanso da parte do Senhor para fazer isso. E eu sei que é fruto das orações, do preço que foi pago, do clamor de queridos e queridas irmãs e irmãos que vieram antes de mim, antes desse povo que está congregando, muitos novos na nossa Igreja Batista de Jacobina, e nós herdamos essas ricas bênçãos, essa herança tão maravilhosa. Então, quero saudar a todos em nome de Jesus. Na minha tela aparecem alguns nomes, alguns com vídeo, outros somente o nome, mas a todos os queridos irmãos, o irmão Paulo Barbosa, a irmã Lande, Ed Borges, Eliniel, pastor Lola, pastor Vitalmiro, tudo bom, pastor Vitalmiro? José Carlos, pastor Elias, Josanias, Rani, pastor Valdemir, lá de São Paulo, que deve estar frio, não sei como é que está por aí, uns 15 graus, e Natanael, Maria do Carmo, Dinalva, Neto, Cida, Edson, Leitinho, Iracema e tantos outros, e me perdoe porque na minha tela aparece esses aqui. É muito bom estar aqui com os irmãos, e sem mais delongas, irmãos, eu recebi o privilégio e a incumbência de trazer uma palavra de Deus, trazer algo da parte do Senhor ao coração dos irmãos. E é tão bom poder ministrar a palavra. Essa é a minha vida, é o que eu faço, é o que eu amo fazer, é o que Deus me chamou para fazer, assim como tantos que estão nessa sala. Como pastores, nós amamos a palavra de Deus, porque é ela que não só nos alcançou e gerou fé em nosso coração para a salvação, mas é ela que produz essa fé para continuarmos firmes todos os dias da nossa vida. Então, eu quero hoje, meus amados, ler um texto da palavra de Deus e trazer essa explanação aos irmãos que estão nessa sala, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 10 até o verso 12. E eu quero tocar em algo muito sensível para todos nós que somos cristãos e que vivemos esse tempo de grandes desafios no meio cristão com relação à pregação do Evangelho, com relação às coisas que Deus sempre fez através da sua igreja, mas que a cada momento é checado de geração em geração. E antes de ler o texto, eu quero fazer uma pergunta para os amados irmãos. Cada um com seu tempo, com a sua experiência, com a sua vivência com Deus, com as suas experiências maravilhosas com o Senhor. E antes de ler a primeira frase, eu quero transformar ela numa pergunta desse texto. Quem nessa sala quer amar a vida e viver dias felizes? E antes que alguém lembre daquele texto lá que Jesus falou com relação a ganhar a sua vida, lembremos-nos que a palavra de Deus jamais se contradiz. Jesus jamais falou algo e seus apóstolos, inspirados pelo mesmo Espírito, falaram algo diferente. Jesus, de fato, nos alertou que nós não devemos querer ganhar a nossa vida, porque corremos o risco de, na verdade, não ganhar coisa alguma, só perder, mas quem perder por amor a Ele, de fato, estará ganhando. Mas o texto de Pedro e a pergunta que eu começo, a primeira frase, eu quero perguntar aos amados irmãos, no alto da experiência de cada um, na vida com Deus, quem nessa sala quer viver dias felizes nesse tempo da sua oportunidade e amar a vida, essa nova vida que Deus te deu? Porque o texto fala assim, meus irmãos, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, e aqui Pedro não está nos recriminando por querer isso, ele apenas vai nos dar, pelo Espírito Santo, a direção de como
amarmos a vida e termos dias felizes. Ele diz, primeiro, refreia sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se em alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o mal. Meus amados irmãos, essa afirmação de Pedro, para nós, creio que deve soar como uma santa pergunta. Quem dentre nós aqui, ou quais dentre nós, querem ganhar, amar a vida e ter dias felizes? Eu creio que não é uma pergunta tão fácil de responder. Eu creio que não é uma pergunta que parece óbvia a resposta, porque, infelizmente, eu, todos os dias, e eu creio que cada um dos queridos e amados irmãos, todos os dias, nós somos tentados por conceitos, por teologias que não são bíblicas, por conceitos familiares, conceitos humanos, humanistas, acharmos que Deus se alegra ou agradamos a Deus quando nós sofremos, quando nós padecemos ou passamos por agruras na nossa vida. Nós temos uma tendência religiosa, isso a começar em mim como pastor, de achar que Deus é muito mais glorificado quando nós sofremos do que quando nós sorrimos e nos alegramos. Nós temos a tendência de achar que o sofrimento nos afasta muito mais de Deus do que vivermos uma vida de bênção, uma vida de paz. Infelizmente, temos uma tendência, e somos assediados pela religiosidade, a achar que Deus está muito mais perto daquele que está chorando do que daquele que está sorrindo. E com isso, claro, eu não quero me iludir achando que não passamos por sofrimentos, por percas e por momentos na nossa vida de grandes aflições. Passamos por tudo isso. Contudo, meus irmãos, não nos esqueçamos da maior verdade da Bíblia, da qual o Evangelho está sustentado. Deus é bom. E Deus é bom no nível que a nossa percepção humana jamais vai compreender enquanto estivermos presos nesse mundo, estivermos presos a esse corpo limitado. Deus é bom. Essa é uma verdade que está presente tanto na antiga aliança como na nova aliança. Deus é bom e Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. E aí o apóstolo Pedro nos faz essa afirmação tão grandiosa e, como eu disse, que não é fácil de respondermos ou não é simplista. Quem quer amar a vida? Quantos dos irmãos que estão nessa sala acordam de manhã e em seu momento devocional de oração diz assim, eu amo a minha vida. Eu amo a vida que Deus me deu, eu amo esta vida, mesmo sabendo que há coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nós vamos experimentar, e essa é a nossa esperança, vamos experimentar de uma forma incompreensível para nós hoje, quando estivermos face a face com o Senhor. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro nos diz, aquele que quer amar a sua vida e ter dias felizes, e aí ele vem nos dando a direção para isso. E eu quero, pela graça de Deus, deixar esse texto e argumentar com os irmãos que Deus, para os seus filhos, para nós, que fomos chamados para sermos filhos de Deus, Deus tem uma vida de alegria e uma vida de satisfação nele, nesse tempo, no tempo da nossa oportunidade. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós como crentes, e graças a Deus que eu vejo no rosto dos irmãos que estão aqui, em cada um dos amados e queridos irmãos, ao cantar os hinos, ao cantar hinos que marcaram gerações e que ainda marcam até hoje, a alegria e cantando e a satisfação de servir a Deus. Mas nós vivemos num tempo, queridos, que os nossos louvores, que as nossas práticas, que os nossos púlpitos clamam e têm expressado uma lamúria, uma tristeza, uma melancolia tão grande que não condiz com aqueles que foram salvos pela graça, que tiveram seus pecados perdoados e que receberam nessa vida uma nova vida da parte do Senhor. Quem quer amar a sua vida? Quem quer amar a sua vida e viver dias felizes nessa terra? Não temos dúvidas que vamos viver dias felizes no céu quando estivermos com o Senhor.
Ninguém duvida disso. Não duvidamos que vamos viver plenamente e seremos plenamente saciados quando estivermos no céu. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para os irmãos que podemos sim viver uma vida jubilosa, de intensa alegria, sem deixar nada a desejar, no tempo que Deus nos deu para viver nessa terra, nessa vida. E o apóstolo Pedro, ele nos dá essa dica santa da parte do Senhor de como experimentarmos isso. E só quero lembrar os irmãos alguns textos que cooperam e colaboram com essa palavra de Pedro. Lá em Isaías 54, no verso 9, veja que motivo, irmão, de grande alegria para você, Paulo, para você, pastor Valdemir, para você, irmã Dinólia, para o Tony, para o Eliniel, querido pastor Eliniel. Veja que palavra que Deus nos diz e que promessa maravilhosa que faz com que a gente, de fato, que cada um de nós entendamos que podemos sim viver dias felizes nessa terra. Ele diz, porque isto para mim é como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E tanto que o sinal que Deus colocou um arco no céu. Deus faz promessa e Deus faz um contrato físico, visível, para que todos saibam que ele não volta atrás nas suas promessas. As águas de Noé não mais inundarão a terra. Assim, da mesma forma que Deus fez esse juramento no tempo de Noé, depois do dilúvio, a palavra de Deus diz, jurei que nunca mais ficaria irado com você, nem te repreenderia. Irmãos, quando eu li, e claro, todos nós lemos a palavra, e lemos durante o ano inteiro, e lemos a Bíblia inteira, mas há textos que quando nós lemos com olhos de revelação, isso explode na nossa mente. O Senhor disse que da mesma forma que ele colocou um arco no céu, prometendo que não destruiria mais a terra, como fez no tempo de Noé, ele prometeu para aqueles que foram alcançados pela graça, que nunca mais ficaria irado conosco. Não é maravilhoso isso, irmãos? Você e eu acordarmos todo dia de manhã, podemos respirar e dizer, Deus não está irado comigo. Deus não está irado comigo, eu tenho paz com o Senhor, eu tenho paz com Deus, eu posso desfrutar de uma alegria permanente e nada tira essa alegria da minha vida. E ainda que coisas da vida não deem certo, a maior alegria que eu tenho para viver essa vida e viver dias felizes é que Deus não está irado comigo. No dia que eu peco, no dia que eu faço algo, o Espírito Santo vem e nos constrange ao arrependimento, nos leva ao arrependimento, mas não é um arrependimento que ele produz em nós fruto de ira de Deus, mas é fruto da graça. O apóstolo Paulo diz, ou vocês não se lembram que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Meus queridos irmãos, todos amados e tantos queridos aqui que têm tanta experiência com o Senhor, não nos esqueçamos. Deus não está irado com você. Ele nos deu uma vida para que possamos viver para a glória dele e uma vida que vale a pena ser vivida. Lembra o que Jesus prometeu? Vida abundante. Se trouxéssemos para um linguajar atual, é uma vida que vale a pena de ser vivida. Ele ainda diz em Jeremias 32:40, farei com eles uma aliança eterna, a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles para que nunca se afastem de mim. Veja o cuidado de Deus e a promessa dele é, ele sempre vai nos fazer o bem, não mais o mal. E o próprio temor que ele coloca no coração produz bons frutos. Meus irmãos, não tenhamos medo de nos aproximar da presença de Deus, porque ele constantemente está nos fazendo bem e não mal. O Senhor constantemente está produzindo em nós coisas boas e quer, como um pai que ama os seus filhos, e um pai muito melhor do que eu sou, do que cada um que está aqui nessa sala é, ele tem coisas boas e produz coisas boas e faz coisas boas na nossa vida. Muitas vezes nossas expectativas com relação a Deus são as piores possíveis. Quantas vezes as coisas estão indo bem, mas a gente está sempre com o pé atrás achando alguma coisa vai dar errada, porque está bom demais para ser verdade. Meus amados, Deus é bom. E ele prometeu em sua infinita onisciência, na sua infinita soberania, que ele nunca deixaria de fazer o bem para aqueles que são seu povo. E ainda mais, Salmo 35:27 diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo.
Nós batistas temos um zelo e um amor pela palavra de Deus que é maravilhosa. Mas muitas vezes com o intuito de fugirmos das heresias e fugirmos daquilo que tanto mau testemunho traz no meio cristão evangélico, nós nos privamos de anunciar, de tomar e de vivermos promessas de Deus, que foram palavras maculadas por outros, mas que nós não podemos nos privar. Deus tem prosperidade para a nossa vida, abundância de alegria, abundância no casamento, abundância na vida dos nossos filhos, abundância no nosso trabalho, abundância de dentro para fora e de fora para dentro da nossa vida. Meus amados, a Bíblia diz que Deus se alegra quando um servo dele prospera. Imagina a nova aliança, que não somos mais somente servos, mas somos chamados, como diz, vede quão grande amor, a ponto de nos chamarmos de filhos de Deus. Se Deus se alegra na prosperidade do servo, o que dirá na prosperidade do filho pródigo que voltou para casa? Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro nos diz: quer viver a vida feliz, amar a sua vida e ter dias felizes? Primeira coisa, refreia a língua do mal. E o texto, claro, ele não está falando, e lógico que todos nós devemos refrear nossa língua de coisas obscenas e de coisas do tipo que não tem boa fama em si mesmas. Mas o texto é muito mais profundo do que isso, porque lá em Números 13:32 diz que diante dos filhos de Israel, os espias, aqueles 10 espias que viram a terra e falaram mal da terra, a Bíblia diz que os seus lábios proferiram palavras más. E a palavra daqueles homens não foram obscenas, mas foram palavras de incredulidade. Falar palavras más, e dessas nós devemos refrear nossa língua. É quando não proferimos e não cremos no nosso coração que Deus é bom e faz coisas boas na vida dos seus filhos. É quando, no pacote glorioso da salvação, o pacote que nos dá a salvação, que nos livra da ira de Deus, nós nos esquecemos também que ele nos dá saúde, nos dá abundância de dias, que a promessa do Salmo 91 é que ele nos saciaria com longevidade de dias e mostraria-nos a sua salvação. É quando nós cremos apenas numa parte do que Deus diz e não no todo do que Deus diz. Refrear nossa língua do mal é falar o contrário daquilo que Deus fala a nosso respeito e daquilo que ele quer fazer na nossa vida. Refreemos a língua do mal, mas o apóstolo Pedro ainda vai dizer, meus irmãos, que além de refrear nossa língua do mal, nós devemos nos afastar do mal. Nos afastar do mal, claro, é nos afastar de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que, de alguma forma, endurece o nosso coração diante do Senhor e do seu Espírito. Mas a nossa grande dificuldade nessa nova vida que Deus nos deu é achar que podemos nos afastar do mal apenas por princípios morais e éticos. Quantas vezes nos esquecemos que a força que nos ajuda a vencer o pecado não vem de nós, não nasce em nós, não nasce no nosso coração, não vem de uma disposição e daquilo que o mundo chama de força de vontade, mas vem da produção gloriosa do Espírito Santo operando dentro de nós, de uma santa dependência em crer que não somos capazes de vencer o pecado, mas é o Espírito Santo operando em nós, mediante a fé, que nos dá força para vencer o pecado. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, ele vai nos dizer no verso 9, que é o poder de Deus quem nos preserva todos os dias. Afastar do mal, meus irmãos, tem muito mais a ver em deixar o Espírito Santo nos dar força do que nós, com a nossa própria força, tentarmos combater o pecado na nossa vida. Meus amados irmãos, Deus tem uma vida de vitória para nós. Deus tem uma vida de bênção para nós. Nos afastar do mal é entender Efésios 1:3, que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. O Espírito Santo, o Espírito da bênção de Deus, habita dentro de nós. E é Ele que nos fortalece a sermos pais, maridos, esposas, filhos, pastores, servos melhores, que se afastam do mal pelo poder do Espírito Santo de Deus. E as duas últimas coisas, o apóstolo Pedro diz: busquem a paz
Busquem a paz. E esse é um grande desafio na vida do crente. Jesus disse que nos daria uma paz que o mundo não dá, não é verdade, meus irmãos? Jesus disse que nos prometeu nos dar uma paz que a gente não encontraria nas prateleiras do mundo. Mas quantas vezes nós temos achado que a paz ela é circunstancial, depende do lugar que nós estamos, com quem nós estamos, ou se vai tudo bem ou se vai tudo mal no sentido externo. Mas o grande desafio da paz é o que está lá em Hebreus 4:11. Portanto, esforcemo-nos para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo da desobediência que ele cita lá. Então, a paz que a palavra de Deus e que Pedro diz quer viver uma vida feliz e amar a sua vida, busque a paz. É o santo descanso na presença do Senhor. É a exemplificação ou a experiência do Salmo 127. Vigiamos a cidade, trabalhamos de manhã até de noite, buscamos o pão de cada dia, mas descansamos na certeza de que tudo isso vem das mãos do Senhor, porque em vão seria vigiar a cidade, trabalhar penosamente, se o Senhor não estivesse conosco. Esse é o descanso que o autor de Hebreus faz uma jogada de palavras linda. Esforce para descansar. Se esforce para entrar no descanso. Lute para entrar no descanso. Semelhante ao que Deus falou em Deuteronômio 6:10, quando ele diz, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. Vocês vão comer de tudo que é bom, coisas que vocês não encheram as despensas. Vocês vão beber de águas de poços abertos que vocês não cavaram. E vão tomar vinho e azeite de lugares que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, cuidado apenas para não esquecer que tudo isso veio de Deus para vocês. Percebe, irmãos, qual é o nosso desafio? Para vivermos dias felizes e amarmos a vida que Deus nos deu, nós precisamos entender que tudo que nós temos vem de Deus e que Ele tem muito para nos dar e para nos abençoar. Casas que nós não construímos, alimentos que nós não enchemos as despensas, vinhas que nós não plantamos, azeite que nós não plantamos. O que é isso? Senão a graça de Deus, como Ele mesmo diz, que é melhor do que a vida. E por fim Ele diz que tudo isso vai recair como os olhos do Senhor recaem sobre aqueles que são justos. E isso aqui, na verdade, é uma grande pedra de tropeço na vida daqueles que lidam com o Senhor de forma muito religiosa, porque o tempo inteiro, em vez de olhar para Cristo, os religiosos estão olhando para si mesmo e buscando razões dentro de si para serem justos, quando o padrão de justiça e santidade de Deus do Novo Testamento não tem nada a ver com sermos bons o suficiente para merecermos a bênção de Deus. A justiça de Deus foi completa em uma pessoa, Jesus Cristo. A santificação que é produzida pelo Espírito Santo em nós nos foi dada e conquistada por Cristo dentro de um processo onde Ele nos elegeu, nos escolheu, tem nos santificado e nos glorificará, Romanos capítulo 8. Então, tudo isso é um pacote que já foi finalizado na cruz. Nós vivemos numa obra consumada, como Jesus falou. Meus queridos irmãos, somos justos porque houve uma santa substituição no céu. Ele tomou os nossos pecados, e eu sei que disso ninguém aqui nessa sala tem dúvida, que os nossos pecados foram pagos por Jesus. O grande problema é que a gente não entende que tudo que Jesus tinha direito, temos nós agora direito, porque a substituição não foi em parte, mas ela foi completa dos dois lados. O contrato, a aliança, o pacto de Deus com o homem é uma aliança, como todas, de dois lados. Ele tiraria o nosso pecado e nos daria a sua justiça. Ele tiraria a nossa culpa e nos daria a santidade de Cristo. Hoje nós podemos nos aproximar com confiança diante do trono, que não é o trono do trovão, do juízo, não para nós que somos filhos, mas é trono da graça, com confiança, pelo novo e vivo caminho. Cada um de nós que está aqui nessa sala, cada um, somos santos. Essa é a nossa posição imutável diante do Senhor. Como o autor de Efésios diz, todos nós fomos santificados, somos irrepreensíveis. Os irmãos devem estar ouvindo uma bandinha tocando aqui, que está passando uma banda marcial aqui na minha rua.
Todos nós, irmãos, somos santos e irrepreensíveis. E as nossas falhas, por estarmos ainda no corpo mortal que nós temos, todas essas devem ser todo dia colocadas diante e na conta dessa santa substituição que mudou tudo no universo em Cristo, porque ele é aquele que quitou e quita todos os dias os nossos pecados, e nós somos aqueles que somos alvos dessa santa substituição. Recebemos vida quando cremos em Jesus, pecados perdoados e santidade e justiça de Deus nós recebemos. Então, eu termino com a pergunta que eu iniciei. Quem quer amar a sua vida e viver dias felizes? Quem quer todos os dias ser expressão da graça de Deus? Porque tem muito crente que tem sido, no seu rosto, carrancudo, fechado, sisudo, a expressão de um Deus que aparentemente está o tempo inteiro descontente com o homem e disposto a punir o homem em todo momento. O Senhor nos chamou, assim como Cristo, para sermos a expressão da graça. Como ele recebeu prostitutas, recebeu publicanos, recebeu pecadores, porque no semblante de Cristo eles viam proximidade, graça, aceitação, viam em Cristo braços abertos para receber pecadores e transformá-los por sua bondade. Meus irmãos, que eu e você, cada um onde está plantado, na cidade onde está, na obra que Deus te chamou para fazer, sejamos instrumentos de graça, amando a vida que Deus nos deu e vivendo dias felizes para a glória e para a honra do nosso Senhor. Tenha boas expectativas da parte de Deus, meu irmão. Não sejamos, porque eu sou muitas vezes, eu quero confessar isso para os irmãos, quantas vezes eu sou hipócrita, porque eu tenho expectativa com tanta coisa nessa vida e deixo de ter as melhores em Deus. Tenho expectativa em irmãos, tenho expectativa na igreja, tenho expectativa no trabalho, tenho expectativa em dinheiro, de que coisas boas vão vir dessas situações. E nos esquecemos, eu me esqueço muitas vezes, que o melhor que pode acontecer na minha vida vem das mãos de Deus e não vem das mãos de homem algum, porque ninguém ganha de Deus em dar, ninguém ganha de Deus em abençoar, ninguém ganha de Deus em ter alegria com a prosperidade dos seus servos. Que Deus abençoe os irmãos e que nessa noite possamos meditar. Quem quer amar a vida e ter dias felizes? Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, porque nessa vida, nesse tempo da nossa oportunidade, ainda que o mundo não seja perfeito e nessa carne não sejamos perfeitos, mas aquele que é perfeito habita em nós. Toda sorte de bênção já habita dentro de nós. E eu quero convidar os irmãos a termos uma palavra de oração nesse momento e eu encerrar minha participação orando e agradecendo ao Senhor pela sua palavra, que não volta vazia, mas que cumpre aquilo pelo qual ela foi enviada. Vamos orar, meus irmãos, se você puder. Me acompanhe nessa oração de ações de graças ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, porque estamos chegando no final de mais um dia, dia da graça do Senhor. Porque desde o sol nascer até ele se pôr, desde o nosso deitar até o nosso levantar, nós estamos vivendo todos os dias os frutos da tua graça. Não somos merecedores, não temos nada em nós mesmos, mas desfrutamos, ó Deus, assim como aquele filho pródigo que voltou para casa e a partir daquele dia, tudo que ele comia, tudo que ele vestia, não era mais a sua herança, mas era a graça do Pai. Assim somos nós. Nós vivemos a tua graça todos os dias. Muito obrigado pelo teu favor e que essa palavra em meu coração e no coração dos meus amados e amadas irmãs, ó Deus, teus filhos, possa produzir frutos de vida, de fé e de paz. Que aprendamos todos os dias a nos alegrar na vida que o Senhor nos deu, sabendo que a razão dessa vida é Cristo Jesus. Vivemos e nos movemos para a glória dele todos os dias. Que o Senhor nos dê boas expectativas daquilo que vem das tuas mãos. O Senhor não é aquele que arma emboscadas para nós. Ao contrário, o Senhor é aquele que quebra o arco, despedaça a lança, encerra o laço do passarinheiro e, como a tua palavra diz no Salmo 23,
nos faz repousar em pastos verdejantes. Amém. Senhor, que cada família aqui representada desfrute todos os dias dessa bondade, desse favor do Senhor, e possamos amar a vida em Cristo que o Senhor nos deu nesse tempo, no tempo da nossa oportunidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe a sua casa, seus filhos, seus netos, sua igreja, para a glória do Senhor Jesus. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Transformo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegrias e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor. E estou consolo e come a minha vida no meu Senhor Jesus, que foi tudo assim naquela cruz. Voltará enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor
Nós queremos agradecer a todos os irmãos que participaram dessa live abençoada. Queremos agradecer ao pastor Robson, que gentilmente aceitou o convite para nos trazer uma palavra da parte de Deus. Nossos agradecimentos a todo mundo, mas nós queremos lembrar também que no próximo dia 8 de setembro, grave bem essa data, meus irmãos, é um dia após o feriado de 7 de setembro, é a segunda semana do mês de setembro. Nós vamos ter uma palavra também abençoada pelo pastor Isaías Lins, né? Muitos acreditam que já foram do tempo dele, quando foi da PIB, e ele tem uma palavra para nós, nessa noite, falando dos 80 anos. Ele tem uma palavra para nós, eu acho que Paulo vai soltar um vídeo aí, o pastor Isaías falando para nós. Então, oremos. Pai querido, somos gratos por esses momentos inspirativos através desta live. Obrigada pela oportunidade de compartilhar através dos louvores, da mensagem que falou aos nossos corações. Continue dando sabedoria à liderança do Conexão para nos proporcionar momentos tão edificantes quanto este. Continue presente na vida de todos aqueles que estão passando por um momento delicado, como perda de um ente querido, dando consolo e conforto aos seus corações, ou enfermidades, providenciando a sua cura conforme a tua vontade, ou outra situação, seja com cada uma dessas pessoas. Somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós também, Tony, não podemos nos esquecer daqueles que estão no YouTube, né? Olha aí o pastor Zé. Olá, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Jacobina, da qual tive o prazer de ser o seu pastor a partir do mês de dezembro do ano de 1968, isto é, há 54 anos atrás. Quero dizer aos amados irmãos que estou muito feliz de poder participar com os amados irmãos desta efeméride que dar-se-á em comemoração aos 80 anos de vida dessa amada igreja, a qual trago no meu coração sempre. Os irmãos não saem da minha mente e do meu coração, tampouco esta igreja querida. Quero dizer aos irmãos que no dia 8 de setembro estarei falando sobre o benefício das provações na vida cristã e compartilhando com os irmãos, consequentemente, as lutas e dificuldades pelas quais todos passamos como servos e servas do Senhor e também participando com os irmãos das lutas e dificuldades pelas quais a igreja passou e agora colhendo os frutos numa grande vitória. Deus os abençoe, Deus lhes dê muita paz, muita alegria, é o desejo do pastor Isaías, da irmã Enilda e de toda a nossa família. Um beijão para todos.